Eu sou formado em Relações Públicas e Jornalismo pela UERJ. Minha graduação foi em 1998, a primeira, e jornalismo foi no ano 2000. Depois, eu tive toda uma trajetória inicial no mercado de trabalho, não na academia, quando então o mosquito da academia definitivamente me mordeu. Eu fiz uma pós-graduação em pesquisa de mercado e de opinião pública na própria UERJ em 2006. Então, eu passei no mestrado da UERJ, isso era 2010. 2012 eu terminei o mestrado, de 2014 até 2018 fiz o doutorado. Em 2018 houve esse concurso público para a UF. Após participar de todo aquele processo seletivo, eu fui classificado em primeiro lugar e assumi então desde 2019, desde março de 2019, eu sou professor adjunto na UF. Qual a lógica que envolve a produção de um artigo científico? Ele é um processo de você trocar com os seus pares na academia as conclusões que você está tirando daquilo que você vem analisando. Então, desde o mestrado, eu me propus a estudar o uso de tecnologias de informação e comunicação pelo segmento jovem da sociedade. Eu direcionei isso para saber como é que o assunto da política vinha sendo encarado a partir do uso dessas tecnologias. Basicamente, a conclusão a que eu chegava nesse estudo do mestrado era que aqueles jovens que já tinham uma atividade bastante forte, né, bastante relacionada com o assunto político, usavam mais dessas tecnologias, enquanto aqueles jovens pouco ou nada interessados com o assunto da política, esses aí fugiam do assunto político tradicional, usando as tecnologias, e ainda tinham a dificuldade de enxergar nas situações em que estavam agindo civicamente, tinham dificuldade de rotular essa atitude como agir civicamente. E aí, no doutorado, eu não pretendia mais continuar analisando o assunto político, né? Eu tinha uma grande simpatia pela temática do entretenimento e eu tinha um interesse muito maior pela adesão do público jovem pelo entretenimento do que necessariamente pelo assunto político. Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu chego ao assunto daquele artigo? Eu chego àquele assunto já fazendo a minha escolha entre o mestrado e o doutorado de qual é o tema que me interessa pesquisar. O meu doutorado, ele teve 3 pilares, né? Juventude, o uso de tecnologias de comunicação e informação e, finalmente, a questão da cognição, né? De que maneira há ganhos ou perdas cognitivas dos jovens ao usarem as tecnologias de informação e comunicação, as TIC. Quando a gente tem uma abordagem acadêmica de pesquisa, essas certezas do senso comum elas vão todas caindo por terra. Então, na verdade, o que muitas das pesquisas apontam é que, na verdade, as pessoas estão ficando mais inteligentes e mais preparadas usando as tecnologias, né? É por esse caminho, então, que a pesquisa se organiza. Quais são os ganhos de competências cognitivas que os jovens têm à medida em que aderem ao uso dessas tecnologias? Então, o que a gente, nas gerações de hoje, para aderir, a gente está desenvolvendo como competência e, em função disso, do que a gente está abrindo mão. A memória é um exemplo dela, mas também a percepção sofre com isso, né? Quando, já respondendo a pergunta, qual a noção que está ali, né? Que as pessoas estão mais atentas e menos... O que eu faço, então, né? Na medida em que eu tenho muitos estímulos midiáticos e que eu tenho uma série de ferramentas que mexem com a minha competência atencional, eu terceirizo isso, né? Então, eu não preciso ficar focado
né? Então, assim, se eu antes lá tinha um episódio que eu não queria perder absolutamente de um seriado que eu gostasse, né, lá nos anos 80, eu tinha que esperar 8h45 da noite ele começar e eu tinha que ficar atento, né? Eu tinha que dar um foco total para isso, porque tinha hora programada para passar. Né? O que acontece nos dias de hoje, né? Esse meu foco, eu terceirizo, né, o meu poder de acompanhamento, eu terceirizo a minha capacidade de acompanhamento disso para uma série de alertas que a tecnologia entrega para mim, essa atenção, né? Então, eu posso deixar com que a minha atenção flutue mais para uma série de assuntos porque eu confio que nesses aparatos hoje, TIC, eu tenho condições de dedicar uma atenção de acordo com as notificações que ele vai me dar. Quando o seu telefone treme no bolso, né, você pode estar já calibrado com a sua atenção mais básica para perceber que tem um estímulo acontecendo. E isso tem sido traduzido por aquele comportamento FOMO, né? De sentir falta de estar conectado, né? De estar acompanhando o que o grupo está dizendo. Já depois de feito o levantamento teórico, né? A revisão teórica da pesquisa, e aí, feito todo esse apanhado teórico, eu também fiz uma varredura na produção de um grupo de pesquisa do qual eu participo, chamado Cibercog. Ok, né? Discuti teoricamente as questões da cognição, da cibercultura, fiz um levantamento sobre a juventude, fiz uma pesquisa qualitativa, ou seja, eu organizei 8 grupos focais e consegui recrutar jovens, 59 jovens para participar desses grupos focais, nessas sessões, né? Esse grupo focal, eu levei todo mundo para uma sala de reuniões, normalmente entre 5 e 8 pessoas cada uma dessas sessões, e aí eu tinha um roteiro pré-estruturado. Esses jovens, eles se tornam fonte primária do meu trabalho, esses 59 jovens, e então esse roteiro contemplava tudo, desde os hábitos com o uso de mídia tradicional, os hábitos com o uso de plataformas digitais e, finalmente, essas questões mais na franja aí da nossa realidade, envolvendo ambientes conectados e envolvendo as ideias do próprio corpo conectado, né? O que as pessoas, então, haveriam de considerar com o corpo conectado, essa possibilidade, né? Mas esse meu estudo não me permite afirmar que a juventude inteira está pensando assim. Ele é uma hipótese, né? O meu estudo, ele levanta uma série de hipóteses e o que o meu estudo permite afirmar? É possível que o restante do segmento jovem reproduza esses valores que eu estou trazendo aqui nos meus resultados. Então, o pesquisador tem que ter clareza sobre até que ponto o trabalho dele permite afirmar, né? A pesquisa terminava com 2 blocos cabulosos, que eles funcionavam assim: olha, o que você acha dos ambientes todos conectados? Porque vocês sabem que a gente está entrando aí numa era que se propõe a internet das coisas, né? Internet of Things, então, IoT, o termo, né? IoT, Internet of Things. Tudo vai estar conectado, né? Assim, o carro vai se dirigir sozinho, a sua geladeira vai se comunicar com o supermercado. A questão é ambiente conectado, gente. Pô, todo mundo de boa, é isso. Aí, gente, chega a instância final, que era a discussão do ciborgue, né? Vem cá, que tal se o seu corpo também estivesse interconectado? As reações eram das mais bacanas possível, né? Porque a galera
Não, 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 para tudo, corpo conectado, que história é essa? Aí eu ainda dava uma amenizada, gente, esqueçam aquelas distopias de implante embaixo da pele, aquilo, né, pode ser um brinco, pode ser um óculos, pode ser uma roupa que você está vestindo. Olha, a galera ficava extremamente desconfortável com isso, né? Então, o corpo conectado ainda é um tabu que aquele segmento de juventude que eu ouvi não lidava bem com ele, né? Ainda temia isso, né?